Noite linda para você acompanhar a notícia para o trabalho. Doutora Lucélia aqui conosco de novo. E dessa vez para falar sobre o BCP, né? LOAS, Benefício de Prestação Continuada de Lei Orgânica da Assistência Social. Bem, o que é o benefício de prestação continuada e a Lei Orgânica Assistencial? Bom, boa noite a todos. Assistência social, né, na realidade. Isso mesmo. Boa noite a todos. É um benefício que todo mundo conhece como LOAS, né? Todo mundo, não é benefício de prestação continuada. É um benefício assistencial, tá? Ele é devido, como que ele é devido? Quem tem direito, né, a esse tipo de benefício? Pessoas que não contribuíram ao INSS ou até contribuíram para o INSS, mas não atingiram os requisitos, por exemplo, para uma aposentadoria, para um auxílio-doença. Então, esse é um benefício assistencial destinado a pessoas que dependem e precisam aí de um aporte, de um suporte, né, do governo, e ele é destinado a isso, a esse tipo de pessoa. Cite um exemplo de algumas pessoas. Por exemplo, determinada senhora contribuiu por 4 anos o INSS, apenas 4 anos. E hoje ela está com 68 anos de idade. E por inúmeros fatores ela não conseguiu contribuir mais para o INSS, às vezes uma doença, né, uma enfermidade. Então, ela, se entrar dentro do requisito socioeconômico, se ela se qualificar naquele requisito, ela tem direito aí a um LOAS por idade. E a idade aí mínima é de 65 anos. Uhum. Então, são pessoas assim, que às vezes contribuíram em algum determinado tempo da sua vida e por algum motivo não pôde mais contribuir. Ou então, pessoas até que já nasceram com algum tipo de deficiência e uma deficiência a longo prazo, nunca contribuiu ao INSS, ela tem direito a esse benefício assistencial. Então, são esses os tipos. Exatamente. E quais são os requisitos? Tá. Existe o requisito socioeconômico, né, que é o requisito da renda per capita. Hoje, 1/4 do salário mínimo, tá? A renda na casa tem que ser 1/4 do salário mínimo. E existem 2 categorias aí, né, do LOAS. Existe a por idade, que é o idoso acima de 65 anos, e é o deficiente, que ele tem uma deficiência aí a longo prazo. Uhum. Então, são esses os requisitos. Exatamente. Posso ter mais de um LOAS na mesma casa? Pode sim. Pode ter um LOAS por idade e um LOAS por deficiência. Isso pode. Inclusive, a gente já teve casos assim no escritório, onde, por exemplo, a mulher tinha um LOAS por idade e o marido veio a ficar, por N motivos, deficiente, ter uma deficiência, e por conta dessa deficiência, que já era de longo prazo, ele foi dado entrada no pedido de benefício do LOAS e foi concedido, no caso dele, por conta da deficiência. Ela tinha um por idade e ele por deficiência. E aí foi pedido por idade para ela? Ela já tinha por idade, foi pedido por deficiência para ele. Isso. E foi concedido. E foi concedido. Foi concedido. Então tem casos aí que as pessoas têm mais de um LOAS dentro de casa. O LOAS pode acumular algum benefício no INSS? Esse benefício, LOAS, é um benefício assistencial. Então, ele não é cumulativo com os benefícios. Ele não cumula com pensão, ele não cumula com auxílio-doença, com seguro-desemprego. Ele não pode ter, os 2 benefícios não podem caminhar juntos. Inclusive, aquele beneficiário do LOAS que vem a óbito, o seu dependente não tem direito à pensão por morte, porque o objetivo dele é ser um benefício assistencial e pessoal, personalíssimo àquela pessoa. Então, é um benefício que ele não pode acumular com outros benefícios. Então, o LOAS não acumula com outros benefícios, né? O meu filho tem deficiência mental moderada, posso solicitar o LOAS? Pode e deve, desde que entre naquela categoria de requisitos. No caso aí, é um benefício por deficiência a longo prazo.
Então, precisa de laudos médicos, precisa aí de exames, precisa saber a renda per capita das pessoas que moram com essa criança, com essa mãe, se tem que estar ali dentro exatamente de 1/4 do salário mínimo para que consiga esse benefício. Existem casos em que você consegue, via judicial, o benefício do LOAS, quando ultrapassa esse 1/4 do salário mínimo. Existem casos, mas assim, tem que ser comprovado que as despesas dessa pessoa, devido à renda per capita da família, chega nesse limite, ou seja, ultrapassa o limite da lei. Mas assim, são casos raros e assim, bem esporádicos mesmo, mas existem. Já tivemos casos assim no escritório, onde foi comprovado que a renda da família era um pouco maior desse 1/4 do salário mínimo, a renda per capita, mas foi comprovado que as despesas desse deficiente eram maiores. E aí, nesse caso, a gente conseguiu, sim, o deferimento do benefício. Então, vocês viram aí que foi comprovado, né, que tinha despesas maiores, mas que a renda per capita da família, mesmo assim, não conseguia sanar os custos todos que um deficiente envolve, né? Afinal de contas, o deficiente precisa de mais assistência, às vezes precisa passar com médicos, passar com mais coisas, né? Exatamente. Agora sim, a minha mãe mora com o meu pai e é aposentado. Pode solicitar o LOAS? Depende. Se essa aposentadoria for até um salário mínimo, pode, porque a lei prevê que até um salário mínimo, esse salário ele não entra para essa renda per capita, né? Ele é permitido aí. Agora, vamos supor que é um caso de a pessoa ganha 3 salários mínimos e for aí um pedido de LOAS por idade. Não vai conseguir. Vai ser indeferido tanto na esfera administrativa quanto judicial. Uhum. O INSS vai à minha casa fazer alguma verificação? Então, o INSS, quando ele suspeita de que algo está sendo, que é algo errado, que não está batendo as informações, o INSS ele pode sim ir à casa da pessoa, tá? Eles fazem essa averiguação. Normalmente, eles têm todos os dados registrados nos sistemas, porque quando a pessoa ela dá entrada nesse tipo de benefício, antes de chegar no INSS, ela já foi num CRAS, né, da sua cidade, então ela já levou toda a documentação, já levou tudo comprovando que essa pessoa realmente ela precisa, porque ela não tem condições de se manter aí, ela precisa da ajuda do governo, né? Então, normalmente o INSS não vai atrás. Agora, se for buscar essa ajuda perante o judiciário vai. A assistente social, ela vai na casa, sim, de qualquer requerente. Criança, idoso, então, ou seja, se for deficiente, se for por idade, a assistente social, ela faz uma análise, ela verifica tudo que tem no lar, e aí ela monta o laudo dela, ela pede as despesas, os comprovantes de despesas, para saber se realmente aquela pessoa precisa do benefício, e aí, com base em todas as informações que ela mesma averiguar, ela, né, lança o laudo dela e coloca em juízo. E com base nisso, o juiz defere ou indefere o benefício. E tem algum case interessante para contar sobre o LOAS? Sim, tem. Eu já tive casos no escritório de a gente tentar o LOAS por 4 vezes. Porque era um caso de deficiência e, infelizmente, irreversível. Então, pedimos uma vez, negou. Pedimos a segunda vez, negou. Terceira vez, negou. Falei, eu vou tentar, não eu já tenho. Na quarta vez, foi na quarta vez foi concedido aí o benefício assistencial ao meu cliente. Porque realmente ficou constatado que a renda per capita estava dentro aí dos requisitos legais, 1/4 do salário mínimo, e que era irreversível. Era irreversível. Né? Essa pessoa tem Alzheimer. Né? Então, infelizmente, irreversível. Então, na quarta vez, a gente conseguiu aí o deferimento do meu cliente.
em relação ao LOAS. E era um caso de Alzheimer. Era um caso de Alzheimer. Como já teve casos no escritório de síndrome de Down, teve casos de autismo, já tivemos casos de AVC, que deixa sequelas graves. Então, assim, existem inúmeros casos em relação à deficiência, porque a deficiência, não é a deficiência limitada, é uma deficiência abrangente, porque às vezes aquela deficiência impede a pessoa, inclusive, de trabalhar. Ela não basta apenas, estou numa cama vegetando e é só nesses casos em que o INSS concede esse tipo de benefício. Não, às vezes a pessoa, ela consegue andar, consegue falar, mas ela tem ali uma deficiência que a limita. Casos aí de deficiências físicas, intelectuais, sensoriais, entendeu? Então, ela é bem abrangente. Uhum. Então, tem pessoas que podem estar acamadas numa cama e a família entrar com um pedido para poder complementar essa renda? Não é bem complementar a renda. Normalmente, quando se busca esse tipo de benefício, é porque a pessoa não tem renda nenhuma, sabe? A pessoa está ali passando necessidade, ela não tem, às vezes até tem aí um cônjuge, um pai, uma mãe, que tem aí um benefício de um salário mínimo. Só que aí mora de aluguel, aí a gente sabe que o deficiente, ele tem gastos especiais, precisa de um cuidado especial, às vezes precisa de uma pessoa para ajudar a cuidar. Então, a gente sabe que às vezes aquela renda da família, ela não dá conta. E a pessoa, ela tem direito, porque ela se enquadra nos requisitos, né, os requisitos legais. Então, nesse aspecto, a família procura, né, a gente, os profissionais, nos procurem e nós aí estamos aí para auxiliar, a ajudar a todos aí a conseguir aí um benefício que é de suma importância, porque ele realmente é assistencial e tem pessoas que, infelizmente, ela depende muito e às vezes está por anos tentando aí no INSS esse benefício e acaba tendo aí muitas negativas, e às vezes a pessoa não sabe que ela tem direito, às vezes ela está pedindo de forma errada. Por exemplo, eu tive um caso no escritório que a pessoa estava pedindo auxílio-doença, auxílio-doença, só que era um caso de LOAS, era um caso de um benefício assistencial. Então, porque o auxílio-doença, você tem que estar dentro da qualidade de segurado. E essa pessoa nunca tinha pago o INSS, nunca tinha contribuído efetivamente ao INSS. Então, ela estava pedindo um benefício errado. Então, a gente só trocou aí a nomenclatura e fez o pedido correto e a pessoa teve direito aí ao benefício. Obrigada, doutora Lucélia. Como é que faz para saber outras informações? Certo. WhatsApp 11 94288 4412, e-mail oceliascrepante@gmail.com, Instagram Advocacia Escrepante e já em breve o site, que é www.advocaciaescrepante.com.br. Quero agradecer o Nilson do outro lado das câmeras e pedir licença a Deus Pai Todo-Poderoso para continuar aqui, à frente dessa ferramenta de comunicação, levando as informações que transformam. Tchau! Tchau!